Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Antônio Bruno, coração de servo, alma de santo. Hoje eu quero falar para você, quero apresentar a você Antônio Bruno e a caridade. Entre Antônio Bruno e a caridade, um santo caridoso, Antônio Frederico Ozanam. E eu quero falar com você, bater esse papo, sobre a comunhão, a comunicação espiritual entre Ozanam, a caridade e Antônio Bruno. Antes eu queria lhe pedir para você, se possível, me ajudar. Eu preciso muito de você, para você divulgar um pouquinho o nosso canal, meu canal. É muito necessário, é importante que esse canal chegue, nesse bate-papo chegue a mais pessoas, especialmente aquelas pessoas que são cuidadores, que trabalham em hospitais, enfermeiros e etc. E se você tiver alguma pessoa da sua família sendo cuidado por terceiro, passe esses vídeos nossos para essa pessoa, para saber o que é ser cuidador e o que significa um cuidado ou o que significa um acolhimento padronizado. Falando de Antônio Bruno e a caridade Ozanam, preciso lhe falar que Antônio Bruno, ele estudou Ozanam. Para isso, ele teve que entrar, aliás, ele entrou na Sociedade São Vicente de Paulo em 1995. Em 1995, marca o ingresso, a proclamação de Antônio Bruno na SSVP, aos 7 anos de idade. Aqui eu quero chamar a atenção de as pessoas que nascem em um grupo, nascem em uma comunidade. A pessoa que nasce naquela comunidade, como o Bruno nasceu na SSVP, essa pessoa, a tendência é que ela viva os carismas daquele grupo. E isso aconteceu de fato e de direito com Antônio Bruno. Ele viveu os carismas da SSVP, que é a caridade. Então, essa vivência de Antônio Bruno na SSVP fez com que ele se tornasse, assim como Ozanam, um jovem caridoso. Ozanam, ele fundou a SSVP em 1833, motivado pela fome. Não nele, Ozanam, que ele tinha condição, mas no povo pobre da França. Então ele criou esse grupo em um momento específico, em um momento especial e motivado, até mesmo porque naquela época a igreja estava sendo criticada, porque o povo passando fome e a igreja não se mexia. De repente, esse jovem que fazia na época faculdade de Direito, ele movimenta alguns dos seus colegas, especialmente 4 deles que abraçaram mais a situação, e movido por Ozanam e pelo sentimento de caridade, eles fundaram, ou Ozanam funda a SSVP, Sociedade São Vicente de Paulo, inspirado em São Vicente de Paulo. Veja a grandeza desse projeto e veja onde eu vou chegar. A Ozanam funda a SSVP, uma instituição de caridade, inspirado em São Vicente de Paulo, que era um santo da caridade. Vem a corrente. E Antônio Bruno se encontra entre Ozanam, entre a caridade e entre a necessidade de se manter nesse projeto, nesse programa que é de caridade. Então, para que isso tome corpo, Antônio Bruno, ele vivendo Ozanam, passa a estudar Ozanam, logo aos 14, 15 anos, participando da igreja, da SSVP, da conferência que ele fazia parte, até jogral ele fez, estudava muito a regra, sabia a regra, Antônio Bruno conhecia a regra da SSVP como ninguém na sua idade. Garanto. Conhecia a regra da SSVP como ninguém na sua idade. Antônio Bruno foi capaz de selecionar algumas frases de São Vicente. Escrevia algumas frases de São Vicente. Era muito cuidadoso, meticuloso com as coisas que envolvia a caridade. Daí ele criar um grande amor aos pobres.
um grande amor aos pobres. Assim como Ozanam foi fundador, em 1833, da SSVP, uma instituição da caridade, na mesma sugestão ou na mesma ideia, Antônio Bruno, em 2011, ele funda uma instituição de acolhimento. Assim como nós dizemos que Ozanam é o pai da caridade, por naquela época ter fundado, ter desbravado, ou ser uma pessoa muito forte no combate à pobreza, Antônio Bruno, aqui, 190 e poucos anos depois, é o mesmo combatente no tratamento, no acolhimento a pacientes com câncer. Por isso eu digo, por isso nós dizemos e escrevemos que Antônio Bruno, ele é o autor, ele é o fundador inaugural do acolhimento padronizado. Assim como Ozanam, espelho de Bruno, é pai da caridade por ter fundado o SSVP, Antônio Bruno, ele é pai, criador, fundador de um acolhimento por excelência. Chama-se de acolhimento padronizado. Aqui no Maranhão. Aqui no Maranhão só existe o Instituto Antônio Bruno com esse acolhimento. Extraído do coração, oxalá, de Ozanam e São Vicente e Antônio Bruno. Os três. Esses três aqui, um beato, um santo e um postulante ao processo de beatificação. Aqui nós temos Ozanam, que é um beato, Antônio Bruno, postulante ao processo de beatificação, e São Vicente de Paulo, que é um santo. Então, esses três aqui, Antônio Bruno extrai desses dois aqui um acolhimento padronizado. Não tenho nenhuma dúvida disso. E é inconteste que Antônio Bruno extrai do coração de Ozanam, do coração de São Vicente, o seu acolhimento por excelência, o seu acolhimento padronizado. Por isso dizer que Antônio Bruno é o autor, é o fundador desse acolhimento padronizado. Antônio Bruno, ele entra também como caridoso, como uma pessoa voltada à caridade, Ozanam, Antônio Bruno e caridade, quando aos 7 anos, 8 anos de idade, nós começamos a fazer um trabalho aqui. Claro que não foi o Bruno, nós pais do Bruno. Em 1996, nós criamos um grupo, um movimento chamado Almoço para as Crianças Carentes. E o Bruno, apesar de ser criança, Antônio Bruno, Antônio Denze, Adriana, e o grupo de jovem, do grupo que ele fazia parte, o Vicentino, e o grupo de adulto, o Bruno nunca teve só, eu nunca tive só, sempre com o grupo, mas nós coordenávamos esse projeto, um projeto audacioso. Em 1996, o primeiro almoço para as crianças foi na rua lá de casa, na rua, nós não tínhamos espaço para fazer esse almoço, com mais ou menos 60, 80 crianças. Os anos seguintes foi aumentando o número de pessoas, o número de crianças. No ano 2000, Antônio Bruno já com 12 anos, a gente percebe que ele já assume uma coordenação de uma equipe de cozinha, equipe de brincadeira, equipe de distribuir presente, equipe de brincar com as crianças, e ele já com 12 aninhos já assume aquela equipe de estar brincando com as crianças. É verdade que ele também se aproveitava que ele brincava, que ele era muito brincalhão, era um palhacinho. Então, aos 12 anos, nós família, não só nós famílias, mas nós também vicentinos, adultos da época do Bruno, percebíamos que o Bruno era entusiasmado, era um pouco mais entusiasmado do que os demais. Não sou eu o pai, essa linguagem não é minha de pai do Bruno, mas é um consenso. Há um consenso que Antônio Bruno era diferenciado, tanto que na conferência de adultos não tem nenhum adulto que não tenha uma história com Antônio Bruno. Então, por isso que ele começa a assumir esse projeto. No ano 2013, Antônio Bruno, aos 15 anos, ele passa a assumir esse evento. Veja que o primeiro foi em 1996, de lá para cá, todo ano, no dia 12, em outubro e em julho. Era 2 almoços por ano. Em 2003, o Bruno, aos 15 anos, ele assume toda a responsabilidade das equipes. Então, o projeto passa a ser dele.
né? Porque começamos lá em casa, na minha porta, com ele e Bruno, com a Denis e a Adriana, irmão do Bruno, e os demais. Então nós colocamos na conta dele todo esse movimento, e eu vou lhe explicar por quê. Então em 2003, aos 15 anos, ele assume. Em 2009, 6 anos depois, Antônio Bruno faz o último almoço das crianças carentes. Esse último almoço, esse por excelência, foi diferente. Foi um almoço muito diferente, mais difícil, mais complicado de fazer, porque nós não tínhamos, ou o Bruno não teve muita ajuda das pessoas, porque nós morávamos próximo da nossa comunidade, e nós nos mudamos. Por nós termos nos mudado, o contato ficou um pouco diferente, ou só resumido naquelas reuniões de sábado e de quinta-feira. Então ficou difícil. Ainda assim, Antônio Bruno consegue, com muita luta, fazer, apesar da dificuldade, e aí está o problema, ou aí está o enigma. Com todas as dificuldades, o almoço mais difícil de toda a série, de 1996 a 2009, todos os almoços, de todos, esse foi o mais difícil. E Antônio Bruno conseguiu os brinquedos, conseguiu montar as equipes e fez um evento fora de São Luís, fora da ilha de São Luís, numa comunidade chamada Camaleão. Esse evento nós já estava aumentando, a gente começou tipo com 50 crianças, aí já estava com 150 crianças, e esse almoço lá nesse clube foi muito cheio, muita gente. Tem umas fotos do Bruno, tem umas fotos do evento, muito interessante. Então o Bruno faz esse último almoço em 2009, show de bola, talvez o mais difícil, mas em contrapartida foi um dos melhores. Um evento onde parecia, claro, o Bruno já poderia até estar doente, mas a gente não sabia, né? Não sabia. Então o Bruno fez tudo muito bem feito, tudo bem arrumado, foi um dos melhores. Um ano depois, ou 6 meses depois, o Bruno é diagnosticado com câncer. Aí esse evento para de ser feito. Agora eu quero mostrar por que o Bruno ele é o responsável por esse evento. Por quê? Porque de 2009, 2010, Bruno doente, 2011, Bruno falece, 2012 não tem mais, 2013 não tem mais, só vai ter esse almoço a partir 5 anos depois do Bruno, 2015, e com a Fundação Antônio Bruno. Não foi mais os vicentinos, que depois do Bruno não teve mais esses almoços para as crianças carentes, pelo menos nesse modelo, não teve mais, eu desconheço que esse evento tenha continuado. Quando o Bruno falece, interrompe o almoço, interrompe o evento. Só vai acontecer 6 anos depois e sobre a responsabilidade da instituição fundada por Antônio Bruno, o Instituto Antônio Bruno. Então, daí dizer que Bruno, ele foi, sim, o responsável por esse almoço. Outro ponto muito interessante para a gente pensar é que quando o Bruno falece, antes do Bruno falecer, na comunidade que nós fazíamos parte, Vicentino, eram 16 conferências vicentinas, e dessas 16, 5 de jovens. Nessas 5 de jovens chegou a ter 120 jovens e depois baixou para 80, 70 ou 80. Ou seja, quando em 2011 nós tínhamos 70 jovens. O Bruno falece. Do falecimento do Bruno até, digamos, hoje, 2025, não teve mais, não continuou mais os jovens vicentinos, não continuaram mais nas conferências a partir do ano 2011, do falecimento do Bruno. Então, daí nós percebemos que Antônio Bruno, ele se influenciou com Ozanam e influenciava as pessoas, os jovens. Ele fez o último trabalho dele, foi um trabalho chamado, não foi nem ele que criou esse trabalho, é da regra, se não me falha a memória, chamado de recrutamento vicentino. Ele ficava na porta da igreja, chamando as pessoas para a igreja. Veja que isso aí é algo assim, espetacular. Ele sozinho? Não. Ele com os colegas dele, com os companheiros dele. Ele fazia o almoço sozinho? Não, mas muita gente. Ele ia para as comunidades levar sopa? Não, mas os colegas dele e mais os adultos. Ele nunca esteve só.
Mas, em alguns momentos, em alguns projetos, ele era o coordenador e ele era também o fundador, aquele que movia, que movimentava. A razão da gente chegar até lá. Por último, quero falar da caridade do Antônio Bruno, na participação dele na Escola de Capacitação Antônio Frederico Ozanam. Quero deixar esse ponto para depois, mas eu quero falar que as últimas reuniões que ele foi dar aula na escola, foi falar na escola, foi participar da escola, ele já estava doentinho e já subia a escada da igreja já com muita dificuldade. Veja que ele subia, a nossa sala era no 3º andar e não tinha elevador. Ele já doentinho, fragilizado, mas ele nunca deixou de participar. Daí a prova, e daí dizer que dos 15 anos que ele passou nesse grupo, vivendo os carismas de Ozanam e de São Vicente, ele nunca faltou uma reunião sequer. E passou a dirigir aos 15 anos, ele chega aos 15 anos pronto. Chega pronto aos 15 anos. Tanto que ele passou a dirigir espiritualidade. Dá palestra para casais. E no SCC, quando tinha SCC, era sempre ele que apresentava os jovens para os casais. E quando tinha EJC, ele nunca deixou de trabalhar no EJC. Todos os EJC da comunidade, ele trabalhava. Trabalhou o último em 2009, já doentinho, carequinha, tanto que lá ele passou mal, lá no EJC. E, para minha felicidade e alegria, a missa de entrega desse encontro, desse último encontro que ele trabalhou, convidado pelo padre, ele fez a homilia da missa de entrega. Então, Antônio Bruno, ele é o criador do acolhimento padronizado e ele é também uma pessoa muito caridosa, trabalhou a caridade e vive a caridade. Para concluir essa nossa conversa de hoje, eu quero lhe apresentar um outro projeto do Antônio Bruno, que depois dele. Imagina que de 1998 aos 7 anos, 1995, Antônio Bruno começa a trabalhar a caridade e faz tudo que ele fez. De 2011 para 2025, Bruno já no céu, nós criamos um projeto aqui, o Bruno continua trabalhando, mesmo vivendo uma vida depois da vida. Ele continua trabalhando. Hoje nós criamos um projeto, na verdade foi em outubro de 2013, pela passagem do Dia das Crianças, nós criamos um projeto chamado Filho de Antônio Bruno. Então, o Filho de Antônio Bruno é um projeto que o Instituto Antônio Bruno ajuda 120 famílias carentes. E esse projeto, hoje, os almoços das crianças carentes que nós fazemos aqui no Instituto Antônio Bruno são com os filhos dos filhos de Antônio Bruno. Os filhos de Antônio Bruno são 120 famílias que a gente ajuda na periferia de São Luís. E os filhos dos filhos de Antônio Bruno são as crianças que a gente movimenta a festa todo dia 12 de outubro e mais outras crianças que a gente convida. Então, Antônio Bruno, vivendo uma vida depois da vida, continua falando muito, continua trabalhando muito, continua exercendo os seus carismas de caridade, alegria, oração e amor aos pobres. Antônio Bruno continua vivo no nosso meio, nos movimentando, nos impulsionando a continuar com o trabalho da caridade. Por isso a gente diz sempre, viva Antônio Bruno, viva a caridade, salve Antônio Bruno, salve a caridade. Por isso dizemos que Antônio Bruno está entre Ozanam, a caridade e Antônio Bruno. Por isso que a gente colocou esses três aqui nesse documento, aqui. Então, Antônio Bruno está entre dois santos que trabalharam a caridade e ele não é mais, um deles. Junte-se a nós, porque nossa missão é lutar em favor da vida. Deus lhe abençoe, lhe proteja e lhe guarde hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado e até a próxima.